E vem conferir a crítica do filme Elementos. E chegou nos cinemas o mais novo filme da Pixar chamado Elementos. E a Pixar e a Disney têm uma sombra muito grande atrás delas, não importa qual projeto que elas lancem. E essa sombra são elas mesmas. Tanto a Disney como a Pixar criou uma base de fãs que não importa qual projeto eles vão lançar. Não importa se vai ser um filme completamente novo, uma continuação, não importa qual for a temática ou qual gênero o filme tiver inserido. O público sempre vai criar uma expectativa muito alta pelos seus projetos. E é culpa deles mesmos, uma culpa boa, afinal, eles fizeram filmes muito bons, filmes muito clássicos, em alguns pontos já se tornaram clássicos ao longo dos anos, e alguns que marcaram a vida das pessoas de formas diferentes. Então quando chega um filme como Elementos, que eu não achei um filme ruim, mesmo eu não achando ele um filme ruim, eu sempre vou esperar um pouco a mais, porque ele vem de um estúdio como é a Pixar, que sempre criou projetos tão bons, tão revolucionários na área da animação, tão marcantes, tão emocionantes na parte da história, que faz com que a gente crie uma expectativa mais alta. E por causa disso, eu saí um pouco decepcionado com Elementos, apesar de achar um filme muito bom e que vale a pena ser visto no cinema. Mesmo assim, eu esperava um pouco mais. Uma coisa antes de entrar na crítica é que eu queria entender um pouco mais como que a Pixar e a Disney estão pensando nessa parte de distribuição de filmes. Porque eu fiquei pensando nisso depois que eu saí de Elementos. Porque eles tinham dois filmes muito bons em mãos, que mereciam ter um espaço de ser visto no cinema, como Soul, como Luca, que eles mandaram direto pro Disney Plus. O Soul até que tudo bem, que ainda estava no meio de um momento muito difícil para voltar pro cinema, mas Luca não. Luca poderia ter ido pro cinema, mas eles escolheram lançar no Disney Plus. E agora Elementos é pro cinema. Para mim, Soul desses três é um filme que pela animação, pela trilha sonora, deveria ter ido pro cinema. Já Elementos é um filme que, apesar de tecnicamente ser impecável, pela história e pela forma como o filme foi conduzido, ele tem muito mais cara do Disney Plus. Só queria colocar esse adentro, essa discussão, porque eu acho que é uma discussão que vai ter nos próximos anos. Qual filme da Pixar e da Disney merece o Disney Plus e qual filme da Disney e Pixar merece o cinema? Para mim, todos os filmes deveriam ir para o cinema. Mas, se tem essa opção, fica essa dúvida, porque esses dois filmes que tem mais cara de cinema foram pro Disney Plus e o Elementos, que até certo ponto tem mais cara de Disney Plus, foi pro cinema. Mas bom, vamos entrar no filme. A primeira coisa que já me torceu o nariz quando eu fui entrar no filme seria o diretor, o Peter Sohn. Pra você que não sabe, Peter Sohn já tinha trabalhado com a Disney num outro filme chamado O Bom Dinossauro. E pra mim, O Bom Dinossauro é um dos piores filmes que eu já vi da Disney. Não porque ele seja terrível por causa da sua história, mas a história é muito genérica. E apesar da animação ser até ponto bonita, ela não traz nada demais, nada de novo. É uma história repetitiva, genérica, que inclusive não parece nem a cara da Disney ou da Pixar. É aquela animação que, se fosse de qualquer outro estúdio, ela seria muito mais esquecível, muito mais esquecida do que ela já é. E olha que ela é esquecida sendo da Disney. Então, quando eu vi que esse diretor ia trabalhar nesse projeto, já torci um pouco o nariz. E eu me surpreendi pela parte da direção. Dá pra perceber que o diretor do Bom Dinossauro para Elementos teve uma evolução na parte de como ele conta a sua história, de como ele trabalha o seu universo. E isso é muito positivo. A gente nunca espera que um diretor que foi ruim num projeto continue sendo ruim. A gente espera que ele evolua. E aqui foi isso que aconteceu. Eu acho que o problema de Elementos, que faz com que ele não seja um filme fantástico, fica muito mais pelo lado da história, pela parte das discussões, do que realmente pela parte técnica. Mas isso a gente chega mais pra frente. Porque eu queria começar falando das partes boas do filme. E as partes boas do filme seriam envolvendo a parte técnica. A Disney e a Pixar, a cada filme que passam, vão evoluindo muito a sua qualidade em questão de animação. E aqui não é diferente. A animação de Elementos é muito bonita. A forma como o filme se preocupa com os detalhes dos cenários, do mundo e dos personagens principais é muito interessante, dando características próprias que faz com que eles fiquem marcados na sua cabeça. Eu até acho que em questão de mundo, ele é muito mais visualmente interessante do que realmente ele é aquele filme que a história consegue trabalhar bem, explorar bem o mundo. Eu até acho que os personagens que estão no primeiro plano são muito mais trabalhados do que está no fundo. E isso me incomodou um pouco. A Pixar normalmente consegue fazer com que os seus
seus filmes sejam muito vivos. Então você consegue ver que o fundo do filme, as características do fundo, dão muito mais alma para ele, dão uma construção e um desenvolvimento de mundo, mesmo que seja só nos seus detalhes. Aqui eu senti um pouco de falta disso, apesar de ter bastante detalhes sim. Eu gosto do visual dos personagens, eu também gosto bastante de como eles escolheram cada objeto para representar cada elemento. Afinal, são 4 elementos e aqui um é representado pela água e pelo fogo, como o pôster já mostra, mas o ar é representado por uma fumaça e a terra eles representaram por árvores, algo que eu achei super interessante, o conceito em volta disso, e no cinema ficou bem legal. O que eu acho que o filme poderia, em questão de design, em questão de animação, ser mais criativo, é como fazer com que os cenários fossem mais vivos, mais reais. Os cenários da água e do fogo são até bem reais, mas os restos faltou um pouco na parte de animação e na parte do design mesmo. Parece que algumas cores são super criativas no design e outras faltam um pouco mais de investida, um pouco mais de ousadia. Mas como eu falei, em animação, em questão de fluidez, em questão de cores, em questão da vida que você vê naquela animação, é muito difícil de criticar. Tecnicamente é um filme muito acima da média. No parte, como eu falei, eu gosto bastante de como eles brincam com as cores, dependendo de qual lugar do mundo você tá. Quando você tá num lugar que é mais envolvendo a parte do vento, você vê muito o branco e o cinza no filme. Quando você tá na parte da terra, você vê muito a parte do marrom, do verde. Quando você tá na parte do fogo, é muito do vermelho, do laranja. E quando você tá na água, você vê bastante tonalidades diferentes de azul. E isso é muito interessante, como eles brincam com as cores, como eles brincam com isso para dar mais vida pro universo e características próprias para cada um. E isso eu gostei bastante. Outra coisa que eu achei interessante do filme seria a sua trilha sonora. Ela também conversa bastante com o filme e ela dá um bom clima. Quando acabou o filme, ela não ficou tanto na minha cabeça, mas quando passou a subir os créditos e tava ainda tocando a música tema do filme, eu vi como ela me marcou, como foi um tema que realmente funcionou pra mim enquanto eu estava vendo o filme. Então, tecnicamente, o filme me agrada bastante. E na parte da direção, ela também me agrada. Como eu falei, o diretor, ele não me agrada muito pelo filme O Bom Dinossauro. Mas aqui eu acredito que ele conseguiu trabalhar um pouco melhor sua direção. Na parte do romance, na parte de como ele construiu as cenas, isso me agradou bastante. Mas a parte técnica é só um ponto do filme. A história, os personagens e as discussões que vocês vão trazer tem que ser também tão boas como a parte da técnica. Eu acho que aí é que o filme tem um problema. Quando você entra no filme da Pixar, da Disney, como eu falei no começo da minha crítica, você espera sempre um pouco a mais, um algo a mais. Eu acho que isso que faltou aqui. O filme até começa com uma temática, com uma discussão super interessante, da parte da imigração, de imigrantes que vêm para um outro país, e isso é super legal, super interessante, uma discussão que a Disney ainda não abordou e que poderia discutir aqui. Também podia discutir um pouco mais sobre o preconceito que um novo povo tem no novo lugar, relacionamentos de pessoas de classes diferentes, também de até etnias diferentes. Era uma outra discussão super interessante que o filme poderia ir mais a fundo, mas eu acho que o filme acho que a Disney e a Pixar não quiseram ir tão profundos nisso. A discussão está lá, ela está presente, mas eles ficaram muito no raso. E a Disney e a Pixar, principalmente, quando vai falar de elementos, de situações, quando vai entrar em discussões, eles não têm medo de fazer isso. É isso que faz com que os filmes deles criem essa ligação tão forte com a gente, porque são assuntos do nosso dia a dia, trabalhado de forma diferente e que conectam a gente com o universo, com o personagem. Aqui isso não acontece muito. Não que a história seja ruim, mas o que eu senti falta é que realmente fosse mais trabalhado, discussões tão interessantes como tinham ali. Outra coisa que eu acho que a história poderia ser mais interessante se fosse trabalhado é o universo como um todo. Como eu falei, existem 4 elementos. O da água até que é bem desenvolvido, o do fogo também, mas tem mais 2 elementos que passam muito por cima. Eu acho que é um potencial desperdiçado ali. E como eu já falei, o universo ele é muito bonito visualmente, ele te cativa a querer ver mais. Tanto que eu tava vendo o filme, pensei, certeza que o Disney Plus vai fazer uma série sobre o universo de elementos. Mas vendo o filme, eu acho que perderam mais uma oportunidade de mostrar outros elementos, entrar de verdade naquela cidade gigantesca. Parece que a gente nunca entra naquela cidade. E isso incomoda um pouco, pelo desperdício que o filme apresenta. Pra mim, eles poderiam explorar mais a cidade, ir mais a fundo dela e dar mais vida para aquele mundo. Parece que o filme é dividido entre a casa do Gota e também a parte ali da faísca. Mas a parte realmente de entrar, de explorar mais, eu acho que eu senti
eu senti um pouco de falta, ainda mais considerando o estúdio que sempre trabalha tão bem o seu universo. E na parte da história, foi como eu falei, o começo é muito empolgante com o potencial que ele tem. Essa é a sua primeira metade. Na segunda metade, o filme cai muito pro romance, no estilo de Romeu e Julieta, que a gente já viu tantas e tantas vezes. A ideia de duas pessoas completamente diferentes, de mundos diferentes, que não se aceitam, de famílias que não vão se aceitar, mas que eles têm esse amor proibido, esse amor escondido. São histórias que a gente já viu milhares e milhares de vezes. Eu acho que eles poderiam repetir essa história, mesmo que a gente esperasse um pouquinho a mais, se o resto fosse mais desenvolvido. Eu acho que isso não acontece. A Faísca e o Gota têm uma boa química, eles funcionam bem como casal, não são casais tão marcantes assim, mas eles funcionam bem. Mas mesmo assim, quando você pensa na história, se pensa no potencial no universo, eu acho que esse é o ponto que o filme decepciona. Ele é um filme que tem uma parte técnica excelente, uma história que ela não é mal contada, mas que você espera mais na parte do universo, na parte de expandir, na parte de como vai trabalhar os personagens. Como eu falei, esse filme carece bastante de personagens secundários mais empolgantes, mais envolventes, como a Pixar sempre faz. No fim, é um filme que ele não é ruim, ele é bom, mas se perguntar se vale a pena ver no cinema, eu acho que, como eu falei, talvez ele fosse aquele filme que ele funcionaria muito melhor se ele tivesse saído no Disney Plus. Concluindo, Elementos é, claro, mais um acerto da Pixar, porque o filme não é ruim, é um filme que eu tenho certeza que vale a pena você gastar seu tempo, ainda mais se você gosta de filmes de romance. Esse filme usa todos os clichês de romance possível, mas de uma forma interessante, de uma forma bem feita. Uma parte técnica do filme também é impecável, mas o que me decepciona nele é que eu acho que a história poderia ser mais profunda, a história poderia ser mais interessante. Tem discussões ali que eu acho que poderiam ser mais presentes no filme, desde paternidade até em próximas gerações, que eu acho que pegaria diretamente com a geração que tá vendo o filme, que tá meio presa num momento onde não sabe o que fazer, e ao mesmo tempo tem discussões mais profundas que também poderiam ser mais discutidas. No fim, é um filme que é bom pra passar o tempo, não é um filme longo, que tem uma boa parte de romance, mas que, de novo, na parte técnica parece que falta algo a mais, na parte do mundo, de explorar o mundo, e na história também parece que falta um pouco mais de originalidade em alguns pontos, mas é um filme que com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho o filme Elementos com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Elementos? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.